mulheres que brilham, famílias incríveis que nos acompanham. Está no ar a partir de agora mais um super episódio do podcast Pode Brilhar, o podcast exclusivo da revista Mulheres que Brilham, que está brilhando, iluminando no Brasil e mais 14 países. E por falar em brilho e no internacional, eu trago ela, Marci, da empresa A2 Soluções. Ela que tem trago inspirações de vários países para o Brasil, com baita diferencial. Bem-vinda! Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço, né? Para nós, assim, mulheres que empreendemos e principalmente para mim, que é um desafio, que é a parte de engenharia elétrica, né? Então, muito obrigada mesmo. E que desafio! Estávamos aqui conversando nos bastidores, que trabalho incrível, que realmente traz brilho, mas... É o que eu sempre digo, quem vê palco não vê bastidor, não vê correria, né, Marci? Verdade. Conta um pouquinho dos desafios da sua área de atuação. Olha, nossos desafios deles, assim, a gente vai para fora para buscar matéria-prima e a gente constrói na nossa fábrica, né? Então, a gente participa de feiras, tanto na Europa quanto na China e também aqui no Brasil, que a última vai ocorrer agora em maio, dia 25, aqui no Expo Center Norte, que é a última feira do Natal, que aí depois a gente alinha tudo com os nossos clientes e vai oferecendo tudo que a gente tem para produzir, que já vem coisas produzidas e coisas novas também. Então, olha! Normalmente a feira da Alemanha ocorre em janeiro ou fevereiro, esse ano nós já fomos, e em abril ocorre a feira de Canton, que é a feira multissetorial, né? Então são 3 fases. A nossa área, que é a área de decoração de Natal, ela ocorre na primeira e na segunda fase, né? Então, assim, é outro mundo mesmo, e a gente traz muitas novidades, né? E a vantagem da Europa, no caso da Alemanha, que lá você vai ver todas as tendências que tem para o ano de 2025, né? Então, ali a gente já consegue pincelar algumas coisas, aí nós vamos para a China, trazemos, conversamos com fornecedores, muitos já nos conhecem, e a gente vai ver novidade, traz e faz a produção na nossa empresa. Gente, que legal, vocês então se antecipam, né? Sim. Já vê o que é tendência fora, traz um diferencial. E como surgiu a ideia de atuar nessa área? Há quanto tempo? Essa área, ela veio assim mesmo de um sonho do meu esposo, né? A gente sempre mexeu com a parte de engenharia elétrica, né? Então sempre foi na parte de construção. E esse serviço de instalações elétricas de Natal era esporádico. A gente usava mesmo no final do ano, que a gente juntava o nosso pessoal e fazia. E acabou vindo um negócio, porque meu esposo sempre gostou de Natal. Minha sogra sempre conta assim, que ele juntava todos os piscas, sabe? Ficava juntando. Que legal! Final do ano, na casa da minha sogra, já sabe, muito Toda enfeitada. Toda enfeitada. E acabou vindo desse sentido de fazer um negócio. Ele fala assim que ele gosta de Natal, eu confio, acredito em Papai Noel. Ele fala assim, eu sou adulto e confio nisso. Eu venho sempre a parte administrativa e ele é toda a parte operacional, né? Então é tudo. E aí acabou, a gente foi num socorro, vamos pôr assim, de um cliente nosso que tinha solicitado de um outro parceiro, e nós fomos lá e executamos. Foi salvar o cliente. E aí nós vimos negócio, fomos aperfeiçoando. Sempre a gente atuou sempre na parte de instalação, né? E agora nós estamos indo para o 4º ano que nós estamos produzindo. Olha só! Né? Então estamos com a nossa fábrica, então foi aonde a gente, eu acredito e confio muito nessa parte do network, né? Porque se foi uma situação que nos fez ir para a Alemanha, se a gente menos esperar, nem imaginou, nem passou pela cabeça, e foi possível. E de lá surgiu, conhecemos alguns chineses na Alemanha. Olha! Que foi e falou para nós, não, vamos para a feira, e lá nós, vamos. E vai abrindo a mente, né? E ficou aquela, vamos fazer documento, como vai arrumar as coisas da empresa, nossa. Eu falei, vamos embora. Aí, então, você vai? Eu falei, vou. Aí eu arrumei o documento, fiz a visto da China, coloquei os dados da nossa empresa e foi tudo aprovado. Hoje a gente está tranquilo. Gente, que bênção! E vocês não têm concorrente, né? Não, tem concorrente. Mas com esse diferencial vocês são únicos. Não, tem até que tem outro pessoal mesmo, mas assim, as nossas peças têm um diferencial que são gigantes, né? Ah, a gente entendi. trabalha, são umas dimensões bem maiores. Então vocês são únicos, entregando o que vocês entregam, com o diferencial que vocês entregam. Eu costumo dizer, revista tem um monte de revista, movimento tem um monte, mas quando você oferece algo diferente, você é único. Isso, né? A gente traz esse diferencial nesse sentido, porque assim, a gente faz a decoração de Natal de cidades, né? E estamos agora, recentemente,
o pessoal nos procurando em hotéis, shoppings, né? Então a gente está começando a trabalhar essa parte também, né? Então eu falo assim muito expandindo sobre bastante, expandindo e expertise no sentido assim eu falo muito sobre o intelecto humano, né? E o nosso cliente interno, que eu falo que é os nossos colaboradores, que eles são um dos nossos maior porto seguro, que eles acreditam no que é onde a gente quer chegar, onde nós estamos, né? Então, quando isso acontece, você consegue ter um grupo sólido, né? Ah, sim, todo mundo unido, né? Todo mundo unido, eles acreditam, eles querem, né? Então, isso que eu falo assim, que é um dos nossos grandes diferenciais. Ah, Não legal. falo exatamente em questão de produto, você Aham. entendeu? Porque Ah, assim, sim. eu falo muito do intelecto humano, da nossa equipe acreditar Um trabalho do nosso humanizado e uma empresa que trabalho. tem cultura, né? Isso, exato. Eu falo exatamente assim, a nossa cultura da empresa é exatamente essa. Aham. O nosso colaborador, ele sabe onde nós estamos, onde nós vamos chegar e onde eles podem chegar Todo também. mundo se doa E realmente todo de mundo coração. ganha. Você entendeu? Então, assim, é isso que eu falo, assim, que o nosso grande diferencial no mercado é esse. Já chegou muitos parceiros nossos chegar para nós e falar para mim e para o meu esposo: nossa, mas vocês estão à frente da empresa, vocês vão negociar, vocês vão falar, e quem toma conta de lá? Eu falei: a equipe. Nós estamos externo e eles estão lá interno full time, mas a gente sempre tem o nosso suporte e eles sabem que eles têm autonomia para tomar decisões. E se Sim. por acaso eles percebam que não está indo, eles podem nos ligar e pedir um suporte. Olha que incrível, entendeu? gente. E a gente vai falar: não, vai, pode ir, pode fazer, pode executar. Sim. Né? Então, acho que isso que é o grande... E fez a A2 Soluções crescer nesse ramo de decoração. E de uma forma rápida, né? De uma forma rápida, graças a Deus, que assim... Parabéns! Obrigada. Eu com muito esforço, muita vontade de querer mais, mas assim, devagar, né? Sim. Nós tivemos uma reunião esse final de semana, eu e meu esposo, e ele tava falando: amor, vamos com calma, pé no freio, não vamos nos deslumbrar, porque todo mundo quer, né? Mas aí todo mundo quer sempre na mesma época, no mesmo tempo. E você tem que ter perna, quando ele fala ter perna, ter pessoas... Sim, não dá pra abraçar o mundo, né? Isso, eu falo: não, você tem razão, vamos com cautela, porque todo mundo... Amei, mas a gente vai devagar, aos poucos. Gente, que lição de empreendedorismo. Você tá notando? Eu costumo dizer que aqui é um lugar de aprendizado, é uma mentoria gratuita para quem nos assiste. Primeira chave que ela entregou aqui, se você não anotou, anote agora. Antecipação. Ela não entrega mais do mesmo, ela não faz de qualquer jeito, ela vai, ela pesquisa, ela tem todo um planejamento, ela vai para fora, ela busca inspiração, participa de feiras. Não importa qual sua área de atuação, você sempre pode melhorar, estudar, se antecipar. Outra coisa, ela delega, porque a gente vê muita empreendedora, centralizadora, quer fazer tudo, não dá conta, fica doente, não entrega, se enrola toda, né? Isso é verdade. Qual é o segredo? É assim, primeiro você confiar na sua equipe e dar o suporte para eles. Então a gente, para dar treinamento, a gente cobra no sentido de treinar, de pesquisar. Treinamento é importante, né? É importante. E muitas das vezes, assim, tem umas moças que estão diretamente comigo e às vezes elas me perguntam e eu falo: não, o que você faria? Na fábrica, o meu esposo fala para ele, né, o Ricardo, ele fala assim pro pessoal: Ricardo, tô pensando nesse ali. Se fosse você, qual é a sua atitude? Se isso aqui fosse seu, o que você faria? Não é conflitando, né? É ter empatia. É ter empatia e fazendo eles pensarem. Anotem essas dicas. Eu acho que essa peça, um exemplo, uma estrela, o cliente pediu R$2,90, um exemplo. Mas eu acredito que 3 é o ideal, R$2,90 não vai ser bom. Mas eu faço ou não faço? Às vezes eles jogam o pepino na nossa mão, sabe? Cara, se é o seu cliente, como que você vai agir? Você faz, você liga para ele, como que você vai fazer se ele, de repente ele não aceitar? Você vai recuar? Vamos perder a peça? Não é pegar a bola e vocês resolverem, né? É fácil jogar a responsabilidade de volta. Responsabilidade, não, é verdade. Não, vamos fazer tal coisa assim, assim. Sabe? A mesma coisa com o material. A gente corta essa peça, essa daqui, como que a gente faz? Qual o melhor? A gente vai conseguir aproveitar. Então, a gente dá essa autonomia. Então, o pessoal, eles ficam contentes. A gente fala assim: a gente não é um grupo de grandes funcionários, mas nós temos aquele chave,
que automaticamente, quando vem a demanda que precisa contratar mais, Todo mundo dá todos eles dão conta. conta e conseguem conduzir todos. E ajudar a treinar um freelance, né? Isso Que mesmo. legal! Esse ano passado, agora a gente teve freelance, tivemos 5 freelances que ficou efetivo conosco. Olha! Cada um de uma área, né? Então, acho isso que faz o diferencial, né? E tem que ser. A gente Sim. não consegue abraçar, todos querem abraçar tudo, querem muito, né? Como eu estava falando anteriormente, às vezes vocês mulheres, vocês querem muito, mas vocês precisam não só querer, mas agir. E é isso que falta. Verdade. Sabe? Eu vejo muitos, ai, Marci, não sei, não consigo, eu não sei. Você tem que fazer. Às vezes eu falo assim, levanta a Gente, a palavra poupança não sei não da existe, cadeira, né? do sofá, e vamos agir, vamos fazer. Eu não tenho, faça com o que você tem. Sim. Então, a primeira coisa, eu tenho vontade. Então, vai. Risca a palavra não sei, Não sei. e troque a palavra não sei por deixa eu descobrir como. Como hoje Gente, eu vou. quando eu comecei a empreender, eu tinha 23 aninhos. Chegava um cliente, você consegue me entregar o serviço de tal forma? Consigo. Eu não faço assim, eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou entregar. E assim eu fui aprendendo e subindo degrau por degrau. Eu sempre, assim, antes de eu ter a minha empresa, fui CLT em 3 empresas, né? Só que eu sempre quis, na minha época, eu não entendia o que era empreender. Só falava assim, eu quero ter uma empresa, mas por uma dor, né? Hoje eu entendo que o meu pai provocou essa dor, né? Mas na época eu não entendia. Eu só vi o sofrimento dele, a tristeza dele, e eu ficava, eu vou ter uma empresa e quem trabalhar comigo não vai sofrer. Eu já tinha essa coisa em mente, sabe? Então, assim, a Marci, tinha um propósito, empreendedora hoje, eu vejo assim, foi uma dor que eu tive no passado. E eu falava, eu vou ter uma empresa. Então, assim, minha mãe foi de vender Avon, Hiroshima. Já era uma empreendedora. E eu ela notava minha irmã também. Então, assim, quando eu tive o meu primeiro emprego, que foi de operadora de caixa, eu fui pela agência. E eu não tinha aquela assim, eu vou ser mais uma. Não, eu vou ser a diferencial. Isso Um mês mesmo. eu já fui pro Caixa Central. Olha. Entendeu? Ali Nunca se conformou, né? Sempre quis mais. Quis mais. E dali trabalhei na Riachuelo. Fui também, era para ser promotora de cartão. Pela minha experiência anterior, eu consegui entrar para a parte de análise de crédito. E de lá eu fui para o Citibank em Guarulhos. Olha. Pelo o que eu aprendi. E de lá fiz faculdade, foi indo. Então eu falo assim, se você... todos nós somos números. Eu sou número para o meu cliente. Sim? Então assim, só que nós temos que ser um número diferenciado. Né? Porque todos nós temos que levar o nosso pão de cada dia. Todos. Na CNPJ, verdade, CPF. você não é mais um para o seu cliente. Não, Existem muitos que são muito do mesmo. Isso, Exatamente. E a sua humanidade é o que tem te diferenciado. Exatamente. É isso Esse seu propósito, né? De querer fazer a diferença. De querer fazer a diferença. E falo para todos. Abraçar a sua equipe, né? A equipe fala assim, a gente usa muito, o Ricardo ele usa muito assim, ninguém é insubstituível, mas cada um deixa a sua marca. Com certeza. Né? Até porque o nosso DNA é único, a nossa íris é única, né? Exatamente. Então, assim, você tem que... eu vim aqui, tudo bem, hoje eu estou aqui na 2, amanhã eu posso estar em outro, mas eu vou estar em outro patamar. E assim sucessivamente. Tem que ser dessa forma. Com certeza. Né? Porque senão a gente não consegue evoluir. Olha só, gente, vocês estão vendo que super aula. Agora eu tenho algo provocativo para você que nos acompanha. Saia agora mesmo da sua zona de conforto. Para de ser vítima. Ai, mas eu não sei, mas eu não posso. Ai, eu sou um coitado. Ai, eu sofri isso. Transforme dor em propósito, porque é isso que vai te levar para o próximo nível. Essa mulher pegou uma dor do pai dela, da família dela, transformou num propósito, está deixando um legado, transformando a vida de pessoas, da equipe, porque ela saiu do papel de vítima. Para a gente fechar com chave de ouro, qual é a dica que você tem? 3 chaves de ouro para quem nos acompanha, Marcinha. Olha, a primeira coisa é não se vitimizar. Porque assim, quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente não sai do lugar. Né? Então, assim, e querer um objetivo, traçar um objetivo e ir para frente. Não importa as ferramentas que você tenha, desde que você saia e faça. Né? E depois, assim, que eu coloco, na verdade, em primeiro é Deus, ter fé em Deus e seguir. E não, eu falo assim, que eu uso muito... Não seja, aproveita as oportunidades, mas não seja oportunista.
E isso é uma das coisas que eu falo muito na empresa. Olha, perfeito. Né? Porque, assim, às vezes as pessoas fazem de uma situação ser oportuna. Não, você tem que aproveitar as oportunidades, mas não seja oportunista, porque lá na frente você vai cair. A lei do retorno não falha. Não falha, não falha. Não Verdade. falha. Qual é o seu Instagram, para quem nos acompanha, quer te conhecer um pouco mais? Porque essa mulher inspira. Não é só uma empresa de decoração, é uma mulher que realmente ilumina outros. O meu Instagram é o Marcievan, numeral 3, segue lá no Instagram. E da empresa é A2 Soluções Decorações. Não é A4 não, de folha sulfite, né? É A2. Não, é A2. Gente, esqueci de comentar. A Marci estará na 16ª edição da revista Mulheres que Brilham. Ela vai receber o Oscar Mulheres que Brilham, tudo porque ela saiu da zona de conforto, se sentiu merecedora, não foi uma vítima. Eu tenho certeza que essa mulher vai acessar um outro nível e o que já brilha vai iluminar cada vez mais. E esse poder está disponível para você também, mulher. Eu tô sabendo que tem Dubai. Ouviu alguma coisa de Dubai? Não, eu vi o pessoal comentou a respeito de Dubai. Mandaram pra mim, eu tô vendo que tem a Itália também. Olha, né? só. Então vamos ver, vamos aos poucos. Mas você é uma mulher que enxerga, não fala, não é pra mim. Não, por isso você está indo pra fora, foi pra Alemanha, eu foi pra China. Sim. Isso que e assim, eu falo assim, eu gosto muito dessa coisa de trocas de experiências, né? E nós sempre temos que estar preparados, porque a gente não sabe o que tem ali. O que está lá para nós. Verdade. Em 2022, quando nos surgiu essa proposta para irmos para a Alemanha, nós não tínhamos pretensão nenhuma. Foi um sonho pisar lá, né? Foi um bate-papo. E aí, nossa, assim, mas assim, era um sonho muito distante. Nossa, se você falasse assim, hoje... Não. Quem hoje, torna o sonho acessível é você, acreditando e indo. E eu falei assim, amor, vamos? A gente consegue? Eu falei, consegue, vamos? Então tá bom, então vamos. Olha. Entendeu? E as pessoas falaram assim, não acredito. Eu falei, vamos sim. Que legal. Aí arrumamos documentos, fomos. E lá foi onde surgiu a possibilidade para ir para a China. Em abril, olha você só. tá em janeiro, a pessoa fala, em abril não, eu consigo. Então vamos tirar visto, vamos fazer tudo. E fomos. Aí vocês foram com a gente? Foi nós dois e Deus. A gente foi Deus. Gente, parabéns. Que nos guiou. Mas o segredo, Marci, está no movimento. Água parada vira lodo. Isso, eu costumo dizer que dá oxigênio. É impossível você participar de qualquer iniciativa sem ganhar nada. Não. Ou eu vou ganhar um contato, uma venda, uma experiência, um aprendizado, um insight. Sair de lá da mesma forma que eu entrei é impossível, E né? às vezes a gente acredita assim que eu não tenho bagagem, eu não tenho informação a passar, muito pelo contrário. Você só vai saber quando você começa a dialogar, começa a conversar. Aí você começa a passar a sua experiência e falar, nossa, e não é que eu sei? Nossa, não é que eu consigo? Olha só, né? Então, o poder da ação, né? É isso, e as pessoas às vezes falam assim, ai, Marci, às vezes eu ficava pensando em mim, falei assim, nossa, não, acho que eu não tenho muito o que passar, não, acho que não. E quando você começa a dialogar, começa a conversar, as pessoas já me ensinou um monte aqui. Ninguém é tão grande que não possa crescer mais, a gente sempre tem que aprender. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, então é sobre isso. É verdade. Parabéns pela sua jornada, muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço. Muito feliz. Eu também estou muito feliz, muito contente, né? E que essa 16ª acontece, a 20ª, 30ª, 40ª, né? E que cada um possa ter aí um pouquinho para passar, né? E falar que nada é perdido, tudo é possível, desde que você queira, coloca Deus na frente e vamos embora. Muito Coloca obrigada. Deus na frente e vai. Esse foi mais um episódio de Pode Brilhar. Obrigada pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. Compartilhe com uma mulher que precisa ouvir o que a Marci nos ensinou aqui hoje. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Bye.